Olá! Uma vez mais, aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você e a toda a família que acompanha a programação da TV Mundo Maior. Desejamos que Jesus esteja em seu lar, em sua casa, você tranquilo com seus familiares, neste começo de ano, não é? Final de ano velho, começo de ano novo, novas esperanças e novas expectativas alegres de vida para todos. Nós sempre estamos aqui falando sobre as lições de Chico Xavier. As lições que Chico Xavier nos transmitia. Deste livro que organizamos, O Evangelho de Chico Xavier, que é um best-seller, nós temos aqui vários textos de Chico Xavier. São textos exclusivamente dele, sem uma palavra nossa. Nós transcrevemos o que ele disse integralmente, literalmente. Como aqui, por exemplo, sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos, para que eu venha a ser o que tenho consciência de que ainda não sou. Então, Chico, ele não gostava de ser elogiado. Quando às vezes ele era elogiado por algum companheiro, ele costumava pedir a palavra e rebatia de imediato, dizendo que agradecia, mas que ele não estava na altura em que aquele companheiro o estava colocando. Em seguida, ele fala muito sobre mediunidade. Mediunidade é assim: aprimoramento constante, luta sem tréguas contra o personalismo, exercício de humildade, estudo e devotamento ao próximo. Infelizmente, muitos médiuns acham que mediunidade é só contato com os espíritos. Chico nos dizia que mediunidade é um compromisso muito sério e que pode, às vezes, se transformar num compromisso kármico, difícil para o médium, principalmente quando o médium se vale da mediunidade para autopromoção, para vaidade, personalismo, porque realmente, às vezes, nós caímos na invigilância ou caímos na armadilha dos espíritos infelizes que desejam nos prejudicar na tarefa. E permitimos a idolatria, o incensamento. De repente, nós começamos a achar que somos o que não somos. E Chico dizia que mediunidade é aprimoramento constante, aprimoramento do médium. Desenvolver mediunidade significa desenvolver o médium. O médium crescer como pessoa, crescer como criatura humana. Desenvolver mediunidade não significa desenvolver o espírito comunicante. Significa o desenvolvimento do médium como pessoa. Até hoje, disse ele, tenho lutado para ser melhor médium. Vejamos Chico Xavier falando.
sinto que a mensagem dos espíritos é muito superior ao que tenho conseguido, na minha condição de médium falho, registrar. É uma pena. Desde que comecei a ouvir Augusto dos Anjos, Castro Alves, Antero de Quental, eu me convenci que, infelizmente, não estaria à altura de lhe servir de intérprete ao pensamento. Afinal, quem era eu? Senão um pobre rapaz, sem nenhuma cultura, regando uma plantação de alhos? Lá em Pedro Leopoldo, Chico trabalhou em um empório. O empório pertencia ao seu padrinho. E ele foi trabalhar no empório. E uma das tarefas dele era regar uma plantação de alhos, porque à época o alho era muito importante para a economia de Pedro Leopoldo. Então, havia uma extensa plantação de alhos e no final do expediente ele ia regar essa plantação de alhos. E ele nos contava que era justamente neste momento que costumava aparecer a ele Augusto dos Anjos, o célebre poeta do eu, não é? Ele deixou um único livro, intitulado Eu. E Augusto dos Anjos começava a ditar os seus sonetos, a falar os seus poemas, a conversar com Chico, a querer que o Chico escrevesse os poemas que ele ditava. Alguns deles depois iriam integrar o livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro psicografado por Chico Xavier. E ele nos contava sorrindo que o Augusto dos Anjos, certa vez, disse a ele assim: olha, a sua cabeça não dá, vai desse jeito mesmo. Ou seja, do jeito que você está conseguindo receber. Do jeito que você está conseguindo receber. E ele sorria, e o Chico sorria, achava muito engraçado. Mas a verdade é que Chico, na condição de médium, ele sempre esteve à altura dos grandes poetas, à altura dos grandes literatos. Inclusive, alguns membros da Academia Brasileira de Letras chegaram a dizer que se os poemas pertenciam a ele, Chico Xavier, ele poderia ocupar quantas cadeiras quisesse na Academia Brasileira de Letras. Em seguida, ele fala sobre um outro assunto. Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Vejamos, 3 linhas. Quantos ensinamentos. Fico triste quando alguém me ofende. Nós todos ficamos aborrecidos, tristes, quando somos ofendidos, humilhados, agredidos verbalmente. Mas com certeza, disse Chico, eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. De fato, a consciência de termos humilhado, de termos magoado, de termos ferido, quando nós tomamos essa consciência, é muito difícil. É preferível que nós sejamos os ofendidos do que sejamos os ofensores, para a nossa paz e para a nossa tranquilidade. É como dizia Sócrates, não é? É preferível que eu sofra uma injustiça do que seja eu a praticar uma injustiça. Aliás, fica aí a pergunta no ar, não é?
para todos nós. E você, o que você prefere? Você prefere sofrer uma injustiça ou praticar uma injustiça? Acreditamos que a sua resposta virá de imediato. Eu prefiro sofrer uma injustiça. Acreditamos que em sã consciência ninguém responderá. Eu prefiro praticar uma injustiça. Às vezes, voltando a falar sobre mediunidade, Chico disse, às vezes penso em como os espíritos conseguiram escrever tanto por meu intermédio. Eu não sei a técnica que eles utilizaram comigo para o aproveitamento do tempo. Mesmo assim, sinto que desperdicei muito tempo. Ele falava, embora ele tivesse aproveitado o tempo como ninguém, ele dizia que ele sentia que ainda poderia ter aproveitado melhor o tempo. Sobre a Terra, os problemas inúteis que criamos são formidáveis teias de aranha para o nosso espírito. Nos envolvemos em tanta coisa sem razão de ser, que ao final de um mês ou um ano, verificamos que em termos espirituais quase não saímos do lugar. De fato, existem problemas, como disse o Chico, formidáveis teias de aranha. Nós nos enrolamos ali, caímos dentro daquela situação e às vezes não saímos do lugar. Não avançamos, não progredimos. E quando nós falamos em progresso, não estamos nos referindo apenas a progresso material ou progresso profissional, mas também a progresso espiritual. Porque existe o progresso espiritual. Às vezes não há progresso econômico, mas existe o progresso moral, o progresso espiritual, que deve ser valorizado. Agora é que estou percebendo como a vida no corpo passa depressa. A gente tem que lutar contra o comodismo e a ociosidade. Caso contrário, vamos retornar ao mundo espiritual com enorme sensação de vazio. Dizem que eu tenho feito muito, mas para mim não fiz 1/10 do que deveria ter feito. Nós nos recordamos de que quando Chico completou 60 anos de mediunidade, ele foi até os 75 anos de mediunidade, mas quando ele completou 60 anos de mediunidade, no dia 8 de julho de 1987, nós estávamos com ele na casa dele, eu e Márcia. Ele havia recebido algumas flores dos amigos, ele estava sozinho na casa dele. Foi numa quarta-feira, era o dia de nossas visitas a Chico, toda quarta-feira. E ele estava completando 60 anos de mediunidade. Aí ele nos contou que um amigo espiritual disse a ele que 60 anos de mediunidade representava apenas 6 minutos. E o Chico era muito alegre com tudo, e ele sorria, achava aquilo muito engraçado, não é? Que o espírito de Jair presente tinha escrito uma mensagem por ele, em versos, dizendo que 60 anos de mediunidade representava apenas 6 minutos. Agora vejamos, hein? Uma dedicação, uma vida dedicada. E ele prossegue, eu sempre quis ter livros. Ou seja, ele sempre nasceu com essa inclinação. É porque ele já veio com a tarefa, não é? Desde os tempos em que foi o codificador.
Eu sempre quis ter livros. Quando menino, colecionava revistas, gravuras, histórias dos santos da igreja. Ele não tinha dinheiro para comprar, mas ele ganhava. Ganhava dos amigos, dos colegas, às vezes revistas velhas. Sempre gostei muito de ler, mas nunca pude comprar um livro. Admirava nas fotos as grandes bibliotecas. Quando os espíritos começaram a escrever por meu intermédio, eu tinha uma vontade imensa de ver as páginas de autoria deles publicadas. Comecei então a fazer livros artesanais. Isto aqui pouca gente sabe. O Chico começou em 1927 a psicografar, mas o Parnaso de Além-Túmulo sairia apenas em 1932, 5 anos depois. Então o Chico fabricava livros artesanais. Como é que ele fazia? Ele pegava as mensagens dos espíritos e transcrevia nas páginas de um caderno, colava gravuras, recortava gravuras, colava gravuras, enfim, ele decorava aquela página. Às vezes com lápis de cor, ele fazia uma pequena pintura, ele decorava aquela página. E assim ele fazia os livros artesanais. Até a editora Vinha de Luz, de Belo Horizonte, tem um livro muito interessante chamado O Primeiro Livro, e que nos dá uma mostra desse trabalho que Chico fazia. Ele às vezes fazia um livro artesanal. Ele nos contou certa vez, ele fazia uma dedicatória e presenteava um amigo, para ver se ele despertava em algum amigo o interesse pela edição do livro. Até que aconteceu, com o auxílio de Manuel Quintão, não é? E era diretor da FEB, da Federação Espírita Brasileira, o Parnaso de Além-Túmulo foi publicado. Aqui ele dizendo: comecei então a fazer livros artesanais, criava capa para eles, autografava e presenteava os amigos. O meu propósito era o de despertar em alguém a vocação para o livro espírita. Tinha esperança de que um dia alguém se interessasse pela edição das mensagens dos espíritos amigos por meu intermédio. Manuel Quintão foi um grande benfeitor do livro espírita. Ele me abriu as portas da FEB. Certa vez o meu pai, que não podia compreender a minha vocação literária, queimou todas as minhas coleções. Então ele contava que o pai dele, de fato, achava que ele precisava trabalhar, ganhar dinheiro para ajudar a família e que ele ficava perdendo muito tempo com aquilo e ficou muito nervoso e andou queimando muitos livros, muitas coleções de Chico. Chorei muito, mas Emmanuel me disse que não ficasse triste. Até hoje, passados tantos anos, sinto na alma aquela emoção indefinível quando tive em minhas mãos o primeiro exemplar do Parnaso de Além-Túmulo. Muitos livros vieram depois e continuam vindo, mas a emoção do Parnaso editado foi uma das maiores alegrias da minha vida. Era o compromisso, né? Era o compromisso do livro, a missão do livro. Ele havia nascido com a missão do livro de dar continuidade à obra extraordinária da codificação.
E hoje nós temos uma riqueza literária em nosso favor, porque isso é preciso que isso seja dito. Os livros psicografados de Chico Xavier inspiraram autores encarnados a escreverem. Se hoje nós temos aí tantos autores encarnados que escreveram e que estão escrevendo livros espíritas, eles foram inspirados nas obras mediúnicas de Chico Xavier. Eles se sentiram motivados, encorajados, muitos deles até, vamos dizer, incentivados pelo Chico. O Pastorino, por exemplo, não é? Autor de alguns livros, Minutos de Sabedoria, Técnicas da Mediunidade. O Rubens Romanelli, não é? O Primado do Espírito, e tantos outros autores, não é? Alguns nomes nós não vamos aqui nem citar, porque nós não sabemos qual seja a opinião de seus familiares, mas muitos foram inspirados por Chico Xavier. Dr. Elias Barbosa é um que nós podemos citar, o Dr. Hércio Arantes, o Salvador Gentili e quantos outros lá, autores da Federação Espírita Brasileira, não é? Os livros do Chico inspiraram e continuam inspirando autores encarnados, como também continuam inspirando médiuns no trabalho da psicografia, inspirando médiuns a trabalharem com responsabilidade no campo da psicografia. Olha aqui o que disse Chico em seguida. O espírita deveria ser mais preocupado com a sua própria necessidade de iluminação. Às vezes nós nos preocupamos muito com os companheiros, né? Com o que os companheiros estão fazendo ou deixando de fazer, como eles estão vivendo ou deixando de viver. Mas, segundo Chico, o espírita deveria ser mais preocupado com a sua própria necessidade de iluminação. Muitos companheiros, disse ele, excessivamente preocupados com os outros, andam distraídos de si mesmos. Tenho visto vários espíritas desencarnados lamentando a sua situação no além. E neste sentido seria interessante que nós lêssemos o livro Voltei, de Irmão Jacó, o nosso Frederico Figner, uma obra fantástica pela Lavra Mediúnica de Chico. O nosso abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.